Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para a ministração da palavra do Senhor, podendo chegar até você, o que para mim é um prazer muito grande, né? Como eu já falei em outros momentos. E desta vez nós vamos começar hoje uma série de mensagens baseada no Sermão da Montanha, mas especificamente nas bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Então, ao longo dos próximos domingos, né, nós faremos tanto pela manhã quanto à noite mensagens focadas nas bem-aventuranças. Esse Sermão da Montanha foi um dos célebres sermões que Jesus fez e, na verdade, a gente pensa em que ele estava fazendo para toda a multidão, mas ele já estava fazendo já para os seus discípulos. E, por consequente, isso cabe a nós hoje, como seus discípulos, na atualidade. Então, é bom a gente olhar para esse Sermão da Montanha e ver nele ali práticas de conduta do crente em meio à sociedade. Olhar que, embora que as pessoas queiram usar essas mensagens assim, essa mensagem de Jesus em larga escala para todo mundo, mas na verdade Jesus estava focando nos seus. Ele estava preocupado em começar a preparar os seus e mostrar como a partir dali deveria ser a conduta deles no meio da sociedade em que viviam. Então, para nós hoje é assim também. Nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos olhar para essas palavras, as bem-aventuranças, e vermos nela, identificarmos nelas práticas, não é? Formas de conduta, como nós devemos nos portar no nosso dia a dia. Esse memorável sermão de Jesus, ele ficou tão marcado, né, que Santo Agostinho chamou ele de Sermão da Montanha, né, porque foi num monte em que Jesus estava, ali repleto, com muita gente à sua volta, e ali ele pôde então transmitir essas mensagens àquela gente. Uma coisa importante a gente destacar nesse Sermão da Montanha é que a gente precisa pensar assim, o que ele não é. Né? O Sermão da Montanha, ele não é uma declaração de princípios. Mas o que ele é? Como eu já disse, ele é então uma descrição de atitudes para o cristão. E isso a gente precisa tomar como base. A partir de hoje, então, a gente vai pensar assim, tudo isso que está sendo falado, tudo isso que Jesus quis mostrar, é para mim. É assim que você deve pensar. É para eu praticar. É para eu fazer disso a minha conduta no meio da sociedade em que eu vivo. Ok? Então vamos começar a pensar. Eu vou ler todo o texto, mas eu vou me focar hoje apenas na primeira bem-aventurança. Então o texto está registrado em Mateus no capítulo 5. E aí você já pode deixar marcado aí na sua Bíblia. Ok? Mateus capítulo 5. Diz assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, vamos hoje começar a pensar na primeira bem-aventurança. Eu vou ler aqui para você algo que eu anotei aqui, que me chama a atenção
nessa expressão. Em algumas versões fala como pobre de espírito, né? O que não é e o que é. Então vamos ver o que não é um pobre de espírito. Não é aquele pobre visto da maneira, de forma material, não é? Quando você olha uma pessoa muito pobre em sua casa, não é esse o pobre de espírito que o texto se refere. Não é aquele que se autodeprecia. Não é aquele que é visto como covarde, né? Como foram os 10 espias medrosos lá no Velho Testamento, em Números capítulo 13. Não é aquele que esconde o seu talento, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, de 24 a 30. Então, o que é então um pobre de espírito? É aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito, em âmbito espiritual. É aquele que reconhece que não possui as riquezas e os dons espirituais. É aquele que reconhece que depende única e exclusivamente de Deus. Então, o que é de fato que nós estamos tratando aqui como pobre de espírito? É aquela pessoa que tem um profundo reconhecimento de que só depende de Deus. Ou seja, ele não tem nenhuma altivez, ele não tem nenhum orgulho, enfim, é aquela pessoa que reconhece que depende única e exclusivamente de Deus. Então vamos ver algumas características desta pessoa pobre de espírito. A primeira característica vista nessa pessoa é o exercício da humildade. Olha, isso é extremamente importante para o contexto do Evangelho, porque em todo momento a Bíblia condena a questão do orgulho, o orgulho pessoal, o orgulho coletivo. A Bíblia condena pessoas orgulhosas. E o exercício da humildade perpassa quando alguém, quando ele não tem assim um autoconceito de si mesmo. Não é aquela pessoa que se vangloria o tempo inteiro, mas é aquela pessoa que reconhece de fato quem ela é, como ela se deve se apresentar, não só diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. Não é? Ele é uma pessoa disposta a servir, é uma pessoa que, apesar do alto título que possa ter na sociedade, das riquezas materiais que possa ter como bens, mas ainda assim ele se reconhece como servo diante de Deus. Eu tenho um amigo, ele é um médico, muito bem sucedido na sua cidade, no interior de São Paulo. Mas eu tive o prazer de conhecer este amigo, né, de tê-lo como amigo, numa viagem que eu fiz na Amazônia, no barco missionário. Ele é um médico, ele saía do barco, ele ia lá pisar na lama, andar lá naquelas regiões alagadas, andar de barco e para cuidar de pessoas ribeirinhas. Sabe, essa pessoa é uma pessoa humilde, que apesar de ter muito, mas é um servo do Senhor. Sempre está disposto a servir a Deus com a sua habilidade, né? Com a sua profissão, com a sua capacidade, mas ele tem um profundo amor pelas pessoas. Eu gostei de tê-lo conhecido, já conversamos outras vezes e eu vejo ali um crente humilde de fato. Outra característica de uma pessoa pobre de espírito é, como eu já disse, ser dependente de Deus. A gente tem como exemplo o salmista Davi, no Salmo 40, no verso 17, ele faz uma declaração interessante. Preste atenção, ele diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. A gente olha para a situação de Davi. Davi era exatamente pobre? Davi era exatamente necessitado? Sabe? Exteriormente, não. Mas a gente sabe que interiormente ele se via assim. Eu sou pobre, eu sou necessitado, eu dependo exclusivamente de Deus. Por isso ele vai declarar no seu Salmo 23 lá: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse reconhecimento é extremamente importante. Outra coisa muito importante para uma pessoa ser vista como pobre de espírito é agir com arrependimento. É a capacidade de reconhecer os seus erros, é a capacidade de reconhecer
que está sempre precisando renovar a sua vida espiritual. É olhar para os seus erros e ver ali o quanto aquilo desagrada a Deus. É olhar para o seu erro, para o seu pecado e ver o quanto isso fere a santidade de Deus. E a gente vai ver dois personagens muito interessantes. Um é o filho pródigo. O filho pródigo ele não era um pobre, né? Tinha muitas posses, pegou todo o dinheiro do pai, saiu e tal, mas chegou um momento que ele se viu pobre de espírito. Quando ele caiu em si, em meio àqueles porcos que ele estava tomando conta, ele ali olha e reconhece: o que eu estou fazendo aqui? Olha que ponto que eu cheguei. Né? Com toda a sua altivez, com todo o seu orgulho, a sua prepotência, mas lá pelas tantas ele olha para si mesmo e vê ali um pobre de espírito. E ele disse: eu vou voltar para casa. Uma história que Jesus contou de um publicano que entrou no santuário, mas ele não foi lá para frente, ele ficou lá atrás. E lá de trás ele orava e dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Isso é o exercício do arrependimento. Então, querido, basta você olhar para a sua vida, olhar para o seu dia a dia e ver o quanto você tem se mostrado diante de Deus como um pobre de espírito. Apesar de todos os bens que você possa ter, você precisa agir com humildade. Apesar de todo o conhecimento que você possa ter, você precisa agir com humildade diante de Deus. Apesar de você julgar que suas atitudes podem estar super certas, mas você precisa ter a capacidade de se arrepender diante dos seus erros. E humildemente se dobrar diante de Deus. E humildemente se quebrantar e pedir perdão a Ele pelos seus erros, pelo pecado. Ah, quantas vezes nós precisamos disso, não é verdade? Quantas vezes nós precisamos olhar para nós assim e perceber que exatamente somos o que a Bíblia diz que nós somos, quando o salmista diz assim: o Senhor lembra que nós somos pó. Nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Mas ainda assim, o salmista diz assim: Ele se inclinou para mim. Ainda assim, Jesus diz que Ele se compadece de nós. Ainda assim, Jesus vai dizer que Ele nos supre. Quando Ele diz: por que vocês estão preocupados com roupa, com o que vão vestir, com o que vão comer no dia de amanhã? O Pai supre vocês. Isso é misericórdia de Deus. E por isso somos bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer feliz. Somos felizes quando reconhecemos a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Somos felizes quando reconhecemos que dependemos exclusivamente de Deus. Quer experimentar de fato a felicidade? Reconheça o quanto você depende de Deus, de mais ninguém. Você pode depender de outras coisas, mas primeiramente aquilo precisa vir da direção de Deus sobre a sua vida. O meu desejo, a minha oração é que a partir de hoje, a gente consiga desenvolver melhor a nossa vida espiritual, pessoal e como igreja a partir dessas mensagens das bem-aventuranças. Leia novamente, medite sobre isso e que Deus o abençoe, que Deus faça com que você descanse em paz, confiando exclusivamente nele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Amém.